Hey guys! Esse é mais um vídeo do quadro Answering the Questions, onde eu respondo as perguntas deixadas por vocês nos comentários dos vídeos aqui no YouTube ou nas caixinhas de perguntas que eu posto lá nos stories no Instagram. Então, se você ainda não me segue, por favor, siga lá, @teachercanito. Então, vamos à primeira pergunta deixada pelo Daniel. How to use the verbs say, talk, speak and tell without mixing them up? Ou seja, como usar os verbos say, talk, speak e tell sem misturar, sem confundir eles, né? Essa é uma ótima pergunta porque é muito comum dos alunos terem essa dúvida, né, de como usar esses verbos em inglês, porque em português a tradução deles é muito parecida. Em português, praticamente todos esses verbos a gente pode utilizar o verbo falar. A diferença entre esses quatro verbos é basicamente o seguinte: a gente vai usar o say quando a gente está usando falar alguma coisa, no sentido que tu tá colocando na frase alguma coisa que a pessoa falou. Por exemplo, eu disse que eu vou viajar. I said I will travel. Então, eu disse isso. E essa informação. O tell é muito parecido, a única diferença é que depois do verbo tu vai colocar uma outra pessoa. Por exemplo, eu falei para você que eu vou viajar. Então, I told you that I will travel. Então, a única diferença entre o say e o tell é se tem uma outra pessoa na frase ou não. Mas a diferença entre os verbos to speak e to talk é um pouco mais sutil. Porque quando a gente está usando na frase que a gente fala com alguém, no sentido de ter uma conversa, ter, né, um diálogo. Muito bem, muito obrigado. Tanto faz, esses dois verbos são corretos. Então a gente pode falar I talk with you, ou também I talk to you. Então o verbo to talk tem esse detalhezinho. Ou também pode ser I speak with you. Nesse caso, tanto faz. O talk ele é mais usual, mas o sentido é o mesmo. Mas quando a gente está falando sobre falar um idioma, então nesse caso é somente o verbo to speak. Por exemplo, eu falo inglês, I speak English. Nesse caso é só o speak que a gente vai usar. Mas, se você quer se aprofundar nesse assunto, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo somente sobre esses quatro verbos. Eu recebi uma pergunta aqui do meu seguidor Cadu, que ele é um cachorro, e ele perguntou como dizer au au em inglês. É o cachorro da minha prima, ela tem um perfil só pra ele, é muito bom. E na verdade essa é uma pergunta muito boa. Porque o verbo latir é o verbo to bark, né? Então tem um verbo específico somente, né, para o latir. Mas essa onomatopeia, que é quando a gente reproduz um som através de uma palavra, principalmente o som que o cachorro faz, ele muda bastante dependendo do país, da cultura, da língua. Em português, a gente representa esse som como au au, né? As letras A, U. Em inglês, eles representam woof, 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 W-O-O-F, né? Que se a gente olhar assim, não faz muito sentido em português, mas as onomatopeias funcionam assim, né? Nos idiomas. E nos outros idiomas também tem vários diferentes, assim. No chinês, por exemplo, é o wang wang. No russo é gav gav. Então, para nós não faz o menor sentido, mas tem essas variações muito interessantes. Então, muito obrigado, Cadu, pela pergunta. Mas é que nem, tipo, quando o cara sente dor, assim, tipo, aqui no Brasil a gente fala uai, né? Isso. Uai. E lá o uai, como é a pronúncia do eu... Não, deles não falam. Não é ai, né? Tipo, é um out. Out. Assim, né? E se escreve O-U-C-H. Uhum. Eu acho que o gato é universal, né? Não. Miau. Não é. Bom, em português, miau, né? Daí se escreve M-I-A-U. E o miau, ó, falando em miau, tá querendo, né? O miau em inglês se escreve da mesma forma que se pronuncia miau, só que do jeito deles, né? M-E-O-W, né? Mas, ó, dá o seu da sua contribuição aí pro vídeo. Mas no japonês é Nyan. Nyan, né? Sei lá, ficou parecido, né? Nyan, nyan. Agora, a pergunta do Gabriel. Como está a questão de horários para o próximo ano? Realmente tá complicado.
né? Graças a Deus, meus horários estão bem, né, lotados. Mas eu queria, né, aproveitar essa pergunta para falar para vocês que futuramente eu vou lançar um curso online completo sobre inglês. Au! Olha aqui, que você vai poder acessar a qualquer momento, né? Vai poder seguir o seu próprio ritmo, um valor acessível e dentro do método que eu utilizo. Então fique atento que em breve estará disponível aqui. Agora, a pergunta do Marcelo. Fale sobre false friends mais comuns. Os false friends realmente atrapalham um pouco a vida dos alunos, né? Das pessoas que estão aprendendo o inglês, assim, né, principalmente mais no início. Os false friends, também conhecidos como falso cognatos, são palavras que estão em um outro idioma, mas se parecem muito com uma palavra no nosso idioma. Só que o significado não tem nada a ver. Eu selecionei aqui alguns exemplos que os meus alunos, principalmente, confundem bastante. Actually, que significa na verdade, porque a palavra atualmente significa currently. Parents, que significa pais, né? Parentes relatives. College significa faculdade, colégio ou escola, né? A gente fala school, ou se tu tá falando sobre o ensino médio, né? Vai ser high school. Um muito clássico que é o push. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Que é o verbo empurrar, né? Porque o verbo puxar é o verbo to pull. O verbo to pretend significa fingir, porque o verbo pretender é o verbo to intend. E a palavra fabric, que significa tecido, porque a palavra fábrica é factory. Então, muito cuidado e fique atento com os false friends. A Sharon mandou: como sei quando usar have been? E o Daniel também mandou: can you give me some tips to finally use the present perfect and present perfect continuous? Né? Algumas dicas para usar o present perfect e o present perfect continuous. Que no caso, né, é o have como verbo auxiliar, que é o present perfect, e o have been, como a pergunta da Sharon, que é o present perfect continuous. Essas são perguntas muito comuns dos alunos fazerem, né? Porque essas duas estruturas não existem em português. Então, quando a gente estuda sobre o present perfect e o present perfect continuous, a gente não pode tentar comparar com o português. A gente tem que entender direto em inglês. Eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre present perfect, né, explicando detalhadamente, mas aqui eu vou dar duas dicas para você nunca mais confundir o present perfect e o present perfect continuous. A primeira dica é: o present perfect a gente vai utilizar somente quando a ação aconteceu no passado, mas o foco do assunto, o foco da conversa, está na consequência daquela ação e não aquela ação em si. Por exemplo, se eu estou falando para você que eu tenho um computador novo, estou muito feliz com o meu computador novo e que eu comprei. Nesse caso, eu não estou dando nenhuma informação específica sobre como eu comprei, onde eu comprei, quanto eu paguei. Não, só o fato de eu ter um computador novo é o que interessa nessa conversa. Então, nesse caso, o present perfect é o mais recomendado. I have bought a new computer. Eu comprei um computador novo. E quando a gente está falando sobre present perfect continuous, é quando a ação começou a acontecer no passado e ela ainda está acontecendo até agora, continuamente. Nesse caso, a gente vai usar o have been. Eu tenho estudado inglês. Como eu falei anteriormente, em português a gente não tem uma tradução específica para isso, mas se eu falar que eu tenho estudado inglês faz 5 anos. Nesse caso, como eu comecei a estudar inglês 5 anos atrás e estou estudando ainda continuamente, continuei estudando por 5 anos, a melhor estrutura para esse caso é o present perfect continuous. Por exemplo, I have been studying English for 5 years. E eu poderia falar só I am studying? Porque em português a gente poderia dizer eu estou estudando, né? Literalmente I am studying. Mas em inglês a gente só usa I am studying quando a gente está focando que naquele momento eu estou estudando. Nesse caso, como tem uma conexão entre o passado e o presente, em inglês a estrutura que tem que usar é o present perfect continuous, com have been. O Kevin mandou uma pergunta: como posso melhorar o listening para entender o sotaque indiano? E o que significa
needful. O sotaque indiano, ele é um sotaque muito conhecido, né? Principalmente porque a Índia está crescendo muito, né? Na área da tecnologia, e as pessoas que trabalham com computador, com programação, enfim, têm muito contato com pessoas da Índia. E o sotaque deles é bem característico, né? É muito comum as pessoas terem um sotaque bem forte e às vezes fica um pouquinho difícil de entender mesmo. A dica para isso é treinar, né? Ouvir bastante pessoas, né, de diferentes sotaques, não só do indiano, mas sotaques de todos os lugares do mundo, não só os nativos, mas os sotaques das pessoas que têm o inglês como segunda língua. Isso é muito importante para treinar o ouvido e a gente se acostumar, né, a ouvir as pessoas de diferentes lugares. O needful, que é uma palavra que normalmente se usa quando as pessoas estão imitando um sotaque indiano, é porque a palavra needful, que significa literalmente necessário, né? Necessary, é um sinônimo de necessary. Só que é uma palavra muito formal, é uma palavra que não se usa no dia a dia, mas na Índia eles acabam usando um pouco mais, então acabou ficando uma palavra estereotipada do sotaque indiano. Yaar, I'm trying. Bro, it's comfortable. Comfortable. No, comfortable. Comfortable. Bro, look, comfortable. Comfortable. Oh. Comfortable. 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 No. Comfortable. Comfortable. Agora, a pergunta do Vinícius. O que significa a frase daquele meme Nothing beats a jet to holiday? Nothing beats a Jet2 holiday. And right now, you can save £50 per person. Então, você já deve ter visto esse meme muitas vezes, ou no caso, deve ter ouvido, né? Porque esse meme, ele é o áudio de uma propaganda de uma empresa de viagens. A empresa Jet2 Holidays ofereceu, numa propaganda no Reino Unido, né, na Inglaterra, uns pacotes de viagem utilizando, né, aquele áudio e tal. E surgiu no TikTok esse meme, as pessoas colocando, né, vídeos aleatórios com aquele som. Não tem muita relação, né, assim como os memes de forma geral, não tem muita relação específica sobre o áudio e os vídeos que as pessoas usam, mas enfim, viralizou, né? Agora deixa eu comentar sobre a frase Nothing beats a Jet2 holiday. Esse beat significa ganhar, vencer, mas por que não o verbo to win? Né? Porque o verbo to win também é ganhar ou vencer. Mas é que nesse caso, quando a gente está falando que tem um oponente, no caso, alguma coisa ou alguém vence outra coisa ou outra pessoa, é o verbo beat que a gente tem que usar. Por exemplo, o Brasil ganhou da Argentina. Brazil beat Argentina. Porque nesse caso eu estou colocando os dois times, né? Ou no caso, que um ganhou do outro. E na frase Nothing beats a Jet2 holiday, significa nada ganha das férias do Jet2, né? Da empresa deles. Por isso que nesse caso é o beat, porque nada ganha das férias dessa empresa. Nada é melhor do que as férias dessa empresa. Muito obrigado pelas perguntas. Se você também quer ter sua pergunta respondida, pode deixar aqui nos comentários ou fique atento quando eu abro uma caixinha nos stories lá no Instagram. Então deixa o like, compartilha esse vídeo com os amigos, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber mais conteúdo como esse. Thank you very much and see you next week. Bye bye.